Pronto. Muito boa noite a todos, uma grata satisfação estar com vocês, né? Um prazer. Hoje nós estamos iniciando aqui a nossa reunião de trabalho final do Grupo de Estudo e Pesquisas em Direitos Culturais, para a gente tanto ouvir, né, discutir temas hoje com a professora Miriam Faria, com o professor Bruno Rai e com a professora Gilmara Benevides, para que a gente estabeleça e discuta uma temática geral, ou seja, que nós chamamos patrimônio cultural, temas transversais, né, em que a gente vai conseguir, a partir da fala destes três professores, bem como com a participação, né, da professora italiana, que vai também conversar um pouco com a gente, né, numa mensagem gravada de alguns minutos, né, vai falar com a gente sobre a tutela jurídica do patrimônio cultural imaterial, um estudo de direito comparado, é a jurista italiana Chiara D'Alessandro. Vai conversar com a gente também alguns minutinhos, né, ela deixou uma mensagem gravada para que a gente discuta todos esses temas, né. Para dar início à nossa atividade de hoje, nós vamos começar também pela impossibilidade de estar presente com a gente, mas a internet e os sistemas eletrônicos, enfim, nos possibilita coletar a fala, né, e a exposição dos professores que, por qualquer razão, não consiga estar com a gente neste momento. Vamos iniciar com a fala de um vídeo que foi encaminhado pela professora Gilmara Benevides. Eu vou iniciar o compartilhamento para a gente já conseguir visualizar. Alguns instantes. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gilmara Benevides Costa Soares Damasceno. Sou doutora em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e graduada em Direito e História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente sou membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Também sou membro da Association of Critical Heritage Studies e professora do curso de Direito nas Faculdades Integradas do Ceará. Hoje estou muito feliz em participar desse evento Patrimônio Cultural, Temas Transversais, ainda que, como vocês podem perceber, a minha fala foi gravada previamente. Eu peço desculpas por isso, porque, por coincidência, nessa mesma noite eu também participo de um outro evento virtual nesse mesmo horário. Gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, na pessoa do professor Francisco Humberto Cunha Filho, a toda a equipe pelo convite. Como tema dessa apresentação, eu escolhi falar sobre patrimônio cultural e diplomacia, cujas análises são de grande interesse para pesquisadores que desenvolvem seus estudos nas áreas de história, do direito, em particular do direito internacional, que trata sobre o patrimônio cultural, da ciência política, da geografia, da geopolítica, das relações internacionais, especificamente das relações culturais internacionais e da cooperação cultural internacional. Desde a antiguidade, a diplomacia pode ser definida como um intercâmbio de interesses entre dois ou mais países, com o objetivo de celebrar e fortalecer vínculos culturais, históricos e militares entre os seus aliados. Da mesma forma, ela é utilizada para criar novos vínculos, até então inexistentes, com outros estados. A maioria de nós tem uma noção abstrata sobre a diplomacia, mesmo sem ter qualquer entendimento acerca dos elementos típicos dos estudos desenvolvidos na área diplomática. Mas a imagem da pessoa diplomata está no imaginário coletivo como aquele agente estatal que representa perante os demais países os interesses do seu próprio território. No Brasil, esses agentes são servidores públicos federais que cumprem deveres hierárquicos decorrentes da carreira diplomática junto ao Ministério das Relações Exteriores. A dimensão cultural é uma das 4 dimensões fundamentais da diplomacia elaborada pelo governo do Estado.
Além da dimensão cultural, também há a dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão militar. Algumas vezes é possível perceber que todas elas são aplicadas em conjunto para o cumprimento de estratégias e metas específicas. Assim, os temas de natureza cultural encontram-se na diplomacia cultural. A cientista política Patricia Goff explica que a diplomacia cultural se apoia nas boas relações entre os Estados, quando a essência desse diálogo é a arte, a educação, a ciência, a linguagem, as expressões da diversidade cultural. Os países tendem a utilizar a diplomacia cultural como um instrumento para melhorar a imagem do país perante os demais. Portanto, a diplomacia cultural serve para desenvolver laços culturais entre as sociedades civis. Para Jessica Gina Hall-Hest e Mark Dornfried, a diplomacia cultural de um país costuma refletir a sua cultura nacional e localiza-se no patamar de uma política nacional complexa que busca resultados a médio e longo prazo. No fim da Segunda Guerra, os Estados passaram a desenvolver as suas políticas de diplomacia cultural orientados, em maior ou menor grau, pelas recomendações, declarações, convenções e tratados internacionais criados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. De modo que os países que passaram a considerar a importância do cosmopolitismo cultural tendem a aderir à maioria desses acordos, ao passo em que países cuja política é mais nacionalista tendem a ser menos comprometidos com essas orientações junto à comunidade internacional. No final do século XX, já havia diversas nomenclaturas para a palavra diplomacia que indicavam a pluralidade de interesses no campo diplomático. Diplomacia da dança, diplomacia do jazz, diplomacia do cinema, diplomacia da gastronomia, etc. Esses conceitos indicam que há diferentes abordagens intimamente relacionadas à diplomacia cultural, relativas à cooperação cultural, à diplomacia pública, às relações culturais transnacionais e ao soft power. O termo soft power foi criado na década de 90 pelo cientista político Joseph Nye para explicar como os Estados Unidos e a União Soviética, hoje Rússia, enfrentaram-se em suas profundas divergências político-ideológicas utilizando a diplomacia cultural. Esse período, ocorrido entre os anos de 1947 e 1991, ficou conhecido como a Guerra Fria. A diplomacia do patrimônio cultural, ela é bastante específica, e nós vamos falar agora sobre ela. É certo que a diplomacia cultural abrange temas os mais vastos acerca do intercâmbio de ideias sobre cultura, arte, diversidade e expressões culturais. No entanto, quando se refere ao patrimônio cultural, material e imaterial, emprega-se uma nomenclatura própria, a diplomacia do patrimônio cultural. Segundo Tim Winter, a Heritage Diplomacy, ou diplomacia do patrimônio, é parte do processo de governança. Logo, ela precisa ser vista na sua complexidade política, inclusive para a ação consciente dos Estados no desmonte de práticas imperialistas e colonialistas que, por exemplo, ainda existem em muitos museus europeus. Eu trouxe alguns exemplos de como atua a diplomacia do patrimônio. No primeiro exemplo, a diplomacia do patrimônio cultural, ou diplomacia do patrimônio, é utilizada para a execução de interesses convergentes que beneficiam as partes em um acordo. Vejamos, na América do Sul, a Argentina e o Peru possuem suas políticas nacionais de combate ao tráfico ilícito de bens culturais bastante consolidadas. Essas ações incluem a cooperação em matéria penal e policial. Do mesmo jeito, os dois países também têm um acordo bilateral de cooperação internacional em matéria cultural para facilitar o próximo passo, que é a repatriação dos bens culturais de volta para os seus países de origem, a Argentina e o Peru. No segundo exemplo, a diplomacia do patrimônio está subordinada às demais dimensões da diplomacia. Incidentalmente, isso envolve o patrimônio cultural. Por exemplo, quando o presidente Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos em 2016, ele passou a criticar abertamente o programa nuclear desenvolvido pelo Irã e logo em seguida suspendeu todo o apoio financeiro dos Estados Unidos às pesquisas no campo da arqueologia no Irã.
como forma de uma função econômica. Nesse caso, fica claro que a dimensão cultural ela está inteiramente integrada à dimensão política, econômica e militar, como eu expliquei no começo desse vídeo. Enfim, no terceiro exemplo, a diplomacia do patrimônio ela tem sido utilizada como uma política de reparação da imagem do Estado perante outro Estado ou como forma de ganhar a confiança dos demais países numa determinada localidade ou região. Nesse caso, eu cito os atuais resultados da cooperação entre a França e o Benin, a solenidade de entrega de 26 objetos culturais do país africano que estiveram sob a guarda dos museus franceses por 130 anos, aconteceram ontem, no dia 9 de novembro de 2021. A ação da França serviu para a devolução de bens culturais furtados, roubados, traficados ilicitamente em tempos de colonização ou de conflito armado. Aparentemente, essa ação bilateral ela funciona como um pedido de desculpas da França pelos traumas causados ao Benin, decorrente dos crimes cometidos pela colonização contra o patrimônio cultural nacional. Por outro lado, ao receber os bens culturais, o Benin também demonstra a restauração da confiança mútua no país europeu e, assim, o interesse em reforçar a diplomacia cultural e os laços diplomáticos sobre outros assuntos comuns em relação à França. Pois é, eu espero que vocês tenham gostado desse tema e nos próximos eventos eu espero participar pessoalmente com vocês. Muito obrigada. Bom, essa foi a fala da professora Gilmara Benevides, né, acerca da diplomacia Relaxe cultural. E siga o som das bolhas. Você para. Acerca da diplomacia cultural, né, que estava na nossa programação. E agora eu gostaria, né, de passar a palavra para a professora Miriam Faria, para que ela faça as suas considerações sobre o tema escolhido, patrimônio cultural e sergipanidade, né? Ficamos muito curiosos para conhecer um pouco mais sobre Sergipe. Professora Miriam, também pedimos para que a senhora se apresente, né, no momento da sua fala, conte também um pouco sobre sua atividade, sua pesquisa, enfim, né, para que os nossos membros do grupo consigam conhecê-la um pouco melhor, o seu trabalho, a sua pesquisa. Professora Miriam, palavra com a senhora, o tema que nós estipulamos aí foi em torno de 10, 15 minutos, tá? A palavra é sua. Muito obrigada, professor Alain, saúdo a todos do grupo de estudos, direitos culturais, o professor Humberto, é uma alegria, um prazer, uma honra estar aqui, é um grupo inspirador para nós. Bom, eu me chamo Miriam Coutinho de Faria Alves, sou professora na Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora líder do grupo Direito, Arte e Literatura aqui da UFES. Então, esse tema é um tema que a gente vem desenvolvendo em caráter de construção, de pesquisa. Eu achei muito apropriado esse bloco colocar temas transversais, porque o que nos toca do patrimônio cultural e bens culturais é um tema realmente da transversalidade. O nosso foco, só para vocês compreenderem, né, a narrativa do tema, aqui é o estudo das narrativas literárias, principalmente narrativas de autoria feminina. Então, a gente faz essa relação entre direito e literatura, a narrativa literária universal brasileira e, obviamente, também sergipana. Então, a partir daí, a gente entra a discussão sobre os direitos, né? Os direitos fundamentais, direitos sociais. Estudamos, por exemplo, Graciliano Ramos, Vidas Secas, Direitos Sociais, Clarice Lispector, que é um tema que é o meu objeto de estudo principal. Então, a gente faz esse percurso da narrativa literária e, a partir dessa experiência de leitura, a gente vai pensando outras narrativas, como também a arte. E a arte sergipana. A partir desse caminho de discussão sobre o que a gente lê, como é a sergipanidade, um conceito em construção, um conceito muito amplo. Vocês aqui podem pensar esse conceito que para nós é muito singular, porque estamos aqui no estado de Sergipe, aqui esse fazer cultural sergipano, vocês podem pensar aí na localidade de vocês, ou seja, é aquilo que nos habita e que faz com que a gente tenha uma coexistência, né? Então, a partir dessa singularidade, que é plural,
E aí a gente começa a fazer essa experiência na formação jurídica desde a iniciação científica até o mestrado, a pós-graduação, né? O grupo o grupo de pesquisa aqui, ele tem vários níveis, né, de possibilidades de ingresso e também de possibilidades de pesquisa. Bom, então, o título é Patrimônio Cultural e Sergipanidade, mas a gente faz o inverso aqui, a gente vai dessa experiência da sergipanidade como sergipanos leitores, como juristas leitores, como espectadores, atores, né, das obras artísticas para a relação com a natureza afetiva em relação ao patrimônio cultural. E a partir não só apenas de uma listagem, de uma classificação dos patrimônios culturais sergipanos, mas de uma vivência no grupo, uma experiência de cada um. Então, a gente tem uma prática presencial, nós vamos nas galerias aqui, nós vamos nos corredores culturais, nós vamos nas praças, quer dizer, íamos, né, com a pandemia e agora estamos voltando aos poucos. Na Galeria Sesc, por exemplo, estivemos na exposição de Véio, né, que é um dos grandes artistas da cultura popular brasileira. E ali ele estava, então a gente teve a possibilidade de ouvir as narrativas de Véio sobre a relação com a própria arte. Então, nesse caminho, na experiência sensitiva e na experiência também de compreensão do que é habitar nesse ambiente cultural da sergipanidade, né, que é uma construção também histórica, eu já vou resumidamente falar um pouco sobre esse conceito, é que a gente chega a pensar os bens culturais e o patrimônio cultural. Então, o nosso percurso aqui, ele vai buscar a normatividade, o sistema normativo, as ações culturais nesse caminho. Primeiro, no caminho existencial, né? O que significa para nós aqui essa identidade da sergipanidade? Ela é uma identidade construída, até que ponto a gente possibilita a gente vivenciar isso? Então, é uma pesquisa em que se direciona também a pesquisar os arquivos históricos. Nós temos aqui a Casa de Sergipe, fundada em 1912, onde tem os arquivos, né, do Instituto Histórico e Geográfico. E essa interdisciplinaridade com os grandes historiadores aqui da nossa terra, né? E, inclusive, eu vou citar uma delas, professora emérita da UFS, Terezinha Oliva, né, que é uma presença muito grande também nos institutos nacionais de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, a gente faz essa interdisciplinariedade em relação a esse conceito aqui vivenciado por nós, que é a sergipanidade, para chegar a essa natureza afetiva e a valorização do patrimônio cultural sergipano. Então, veja, o que acontece com a sergipanidade? Que vocês podem pensar aí em relação à localidade que vocês estão. Não é um conceito fechado, determinado, não é uma ruptura com as fronteiras, né? É um conceito de abertura. Então, eu percebi aqui que a maioria de nós aqui nordestinos. Então, o que Sergipe oferece e o que Sergipe traz dessa relação fronteiriça, né? Bom, a sergipanidade tem, em particular, na sua origem, no século XIX, toda uma relação da separação com a Bahia. A Unidade Política e Administrativa de Sergipe se constitui 8 de julho de 1820, né? Então, a província de Sergipe, ela começa com essa relação histórica. E também a mudança da capital, que em 1855 sai de São Cristóvão e vem para Aracaju. Então, tem marcas históricas nesse caminho, mas isso não diz tudo da sergipanidade. A sergipanidade diz também de como nós vivenciamos nossas práticas cotidianas. Então, o conceito de cotidiano, né, ele vai se vincular ao conceito também do patrimônio, porque realmente a ideia, né, do patrimônio material, por exemplo, está dentro não mais daquelas questões que vocês bem sabem, né, das edificações, das construções, mas de uma experiência de vida do cotidiano. Então, aquilo que é feito no dia a dia e aquilo que tem a inspiração na vida social, na coexistência. Então, a sergipanidade vai se relacionar com outros conceitos, como esse da cotidianidade. Por exemplo, bom, isso aqui é um barro feito por mulheres no município de Riachão do Dantas, aqui em Sergipe. Então, aqui são as histórias de vida dessas mulheres na feira. Bom, isso está se perdendo, as feiras estão tomadas pelos plásticos,
né? Então, esses potes de barro, que fazem parte do patrimônio imaterial, e o que acontece? Então, a gente vai... tem pesquisas muito interessantes aqui, teve uma, chama-se A Maçã do Barro da Vida, né, feita por uma pesquisadora emérita da UFES, a professora Amy Adelina, que era minha mãe. Então, ela se dedicou a pesquisar sobre a vida dessas mulheres, a história de vida das mulheres que se relaciona, então, com o que a gente pensa nessa construção do patrimônio material sergipano. E hoje, quando eu retomo essa pesquisa dela, dos anos 80 e 90, uma coisa geracional, né, eu observo que essas mulheres que querem passar essa tradição, né, de fazer o barro, de contar as histórias da própria vida, e ali tecer as narrativas dos seus conflitos, das suas vivências, né, elas estão perdendo o que uma delas me disse: eu não tenho mais a quem ensinar, porque a nova geração não quer aprender. Né, isso vai se desvalorizando. Então, a gente vai por esse caminho da sergipanidade para esse sentir da afetividade, mas a afetividade não no sentido superficial da palavra, mas aquilo que nos afeta enquanto aquilo que nós somos. Né? Então, isso vai se perdendo e vai se descaracterizando por uma indústria mercadológica de consumo que perde esses valores, né, tanto na arte de fazer da cultura popular sergipana, como também na valorização, porque as pessoas acabam perdendo esse elo de ligação com a própria terra. Por exemplo, outro patrimônio material, essas são as rendas irlandesas. Vocês me permitam mostrar aqui, ilustrar as rendas irlandesas, né, Divina Pastora. Então, e assim, a gente tem inúmeros exemplos que, ao a gente começar a perceber os discursos das narrativas, fazendo pesquisa sobre essas mulheres, em geral, as mulheres que trabalham com esses produtos, né? Então, a gente tem essa continuidade. E, ao mesmo tempo, a gente pensar o que significa para nós, de diversos níveis sociais, esse sentimento de pertencimento, isso faz com que a gente ressignifique a experiência que nós temos em relação ao patrimônio cultural e material. Essa, assim, é de forma sintetizada, de uma forma mais simples, o nosso percurso, né, de compreensão do patrimônio, a partir dessa relação com a afetividade. Na verdade, a pesquisa ela é plural porque ela envolve vários patrimônios materiais, inclusive gastronômicos. Por exemplo, patrimônio imaterial sergipano, beiju, vocês devem ter também o amendoim cozido, né? Amendoim também verde, saroio. Bom, tem uma série, agora eu não vou lembrar de todos. Mas, então, qual a relação que a gente tem? Então, a nossa pesquisa é uma construção vivencial, a gente vai no mercado, a gente vai na feira, tem muitos alunos que estão no interior do estado, e ali eles vão construindo, a partir de entrevistas semi-estruturadas, né, com aquela localidade, aquela comunidade, como eles vivenciam esses valores. Essa é a relação desse tema. Não é um tema de modo algum fechado. Algumas pesquisas já estão prontas, e aí algumas estão em construção, outras já estão definindo, porque nós estamos compondo uma obra que se chama Estudos dos Literários Sergipanos, né? E dentro dela tem uma seção que vai para essa questão da sergipanidade, patrimônio cultural. Eu passei para Alain a foto do primeiro livro do grupo, não sei se, Alain, se você conseguiria mostrar para o pessoal, mas eu tenho aqui que é Estudos dos Literários Sergipanos, onde a gente trabalha... Isso, perfeito, muito obrigada. Bom, então, esse tema se desenvolve assim, através dessas pesquisas. Esse foi a primeira obra do grupo que a gente lançou esse ano. Ele tem o prefácio do querido professor André Caran Trindade, que faz esse apanhado do direito de literatura. Ele está na Amazon, pode baixar também no Kindle. E o pós-fácio de Inês, a professora Inês Virgínia Soares, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, né, uma referência para nós, sobre o patrimônio cultural e bens culturais e direitos humanos, e a questão de gênero também. Então, aqui eu compartilho essa coordenação do grupo com o professor Eduardo Lima de Matos,
que tem foco no direito ambiental, a professora Exilda Mello, que é da Paraíba, eu acredito que vocês devem conhecer, né? E a professora Tanise Zago Tomasi, que é daqui da UFS, que trabalha com a questão da bioética também. Então, é pluritemático. O que eu acho interessante é que, bom, essa capa é de um artista sergipano, as capas são dos nossos livros, em gerais, de artistas, e essa é de um artista sergipano chamado Chico Oliva. E porque aqui nessa capa se chama Bossa Nova, então tem um texto, uma produção de uma pesquisadora discente nessa obra, em que ela fala sobre o chorinho sergipano. Bom, esse primeiro livro é plural, porque são narrativas também universais, tem temas sobre Clarice Lispector, Jorge Amado, né? Agora, no final do livro, no pós-fácio da Inês, se lança a pergunta que dá origem a essa relação entre sergipanidade e patrimônio cultural, também com referência das obras do professor Humberto, né? E a questão é a seguinte: como que as nossas narrativas e a nossa leitura, como juristas, leitores, e também como espectadores, como elas contribuem para uma valorização do patrimônio cultural sergipano, né? Como seria essa vinculação? Então, a gente observa que a leitura nos possibilita um potencial de transformação, principalmente, por exemplo, muitos artistas aqui, principalmente até no início do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, lá em 1912, a maioria eram do campo do direito, eram desembargadores, promotores, advogados, né, que fizeram essa relação com a Casa de Sergipe, né, que começaram a historiografia da Sergipe, que dá origem a essa identidade da sergipanidade. Então, o direito tem uma marca muito forte nesse percurso, e que hoje, consolidada através de das convenções, da experiência normativa em relação ao patrimônio cultural, né, que o Brasil, até em relação a outros países, como a gente sabe, a gente tem, né, solidificado esse caminho. Mas o mais importante aqui é a gente perceber também a pluralidade, a diversidade, né, porque a gente sai de estigmas também culturais e vai para também uma perspectiva de, a partir dessas narrativas, compreender as diversas estruturas sociais, e isso a literatura nos traz, né? Então, quando você abre o caminho da leitura, a gente abre as janelas para o mundo. Então, a gente percebe também como é o olhar sergipano para o mundo, e isso possibilita atravessar as fronteiras e perceber essas relações entre vários patrimônios culturais. E aí a gente vai para essa segunda, esse foi o primeiro livro esse ano, a gente vai para essa segunda etapa que está sendo feita, né? Então, quando eu vi o congresso, eu disse, bom, é uma oportunidade de trazer, porque as contribuições já estão vindo. Eu vejo que o livro do professor Alain vai servir muito para pesquisadores aqui, então essa troca dessa relação do federalismo com a democracia e coisas para se pensar, então essa troca é muito frutífera, né, para nós pesquisadores. Eu não sei, não estou acompanhando, visualizando o tempo, mas essa é a proposta, né, e essa é a vinculação do tema. Assim, eu acho que eu já ultrapassei o tempo, né, professor? 15 minutos, professora Miriam. Então, eu consegui cumprir no ritmo correto do nosso evento. Bom, eu lhe devolvo a palavra, estou aberta aí às apreciações, aos diálogos, né? E desde já o convite para permanecermos nesse intercâmbio, né, de ideias, porque a ideia final é a gente construir ações culturais e também de cooperação. E é isso, eu agradeço a todos que estão ouvindo, né, e realmente uma alegria estarmos nesse diálogo. Nós que agradecemos, professora Miriam, a participação, a contribuição, a elucidação acerca desses aspectos, principalmente a gente conhecer um pouco mais dos bens culturais, do patrimônio cultural que permeia o estado de Sergipe, a sergipanidade, né? Muito interessante. Eu queria só fazer uma pergunta rápida, que a gente ia passar para sobre a pesquisa, que foi uma curiosidade. O trabalho que a senhora mencionou, vocês estão realizando, ele parte de patrimônios culturais já reconhecidos, vocês vão identificar a partir de manifestações culturais,
para poder fazer esse estudo, né? Isso me chamou... Então, é uma equipe, né? Quer dizer, uma equipe, são alguns alunos que estão nessa pesquisa, e alguns são já reconhecidos, como que eu mostrei, a renda irlandesa, né? A questão gastronômica, direito e gastronomia e tal. Mas a gente, percorrendo também o interior do Estado, a gente tem observado questões de arte popular, né? A gente está trabalhando muito direito e teatro, orientei uma pesquisa excelente de uma jurista e atriz, Kelly Caldas, né? E ela trabalha também direito e teatro, então a gente percebe, por exemplo, grupos teatrais, um deles é o renomado grupo que nós temos aqui, o Teatro Emboassa. Então, a gente quer contribuir também com essa perspectiva da identificação e reconhecimento, mas isso seria uma etapa bem mais adiante, né? Porque a minha ideia não é a gente fazer com prazo curto, não. A ideia é realmente a gente está nessa fase documental, a gente está estudando, olha, a Casa Sergipe, que é o Instituto Histórico e Geográfico aqui, tem 48 volumes de revistas, então, assim, a gente está pensando em fazer as coisas de forma muito tranquila, mas o senhor já identificou onde nós queremos chegar também, tem razão. Isso eu acho que seria uma contribuição interessante, né, com a prática jurídica. Sim, acho que seria, assim, algo extremamente interessante e algo que a gente no grupo de pesquisa está pensando muito assim, de que as nossas pesquisas elas resultem em algo concreto, que ela tenha um impacto, né? Que a gente consiga dar uma contribuição a mais concreta, né? Por isso que aí com o professor Humberto, nesse ano a temática geral do grupo foi estudar o humor cearense como patrimônio cultural e material. Então, dentro dessa temática, tentar entender o humor e como contribuir para a proteção, né, o reconhecimento dessa manifestação cultural. Professora Miriam, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar agora para apresentar-se e fazer a sua fala o professor Bruno Heim. Acho que eu acertei agora a pronúncia. Professor Bruno, a palavra é com você. Por gentileza, se apresente e fale sobre a sua temática. O tempo que nós estipulamos aí, como mencionado, 15 minutos, de 10 a 15 minutos. Professor Bruno. Muito obrigado, Alain. Muito obrigado, professor Humberto, pela possibilidade de estar aqui dialogando. É uma satisfação também conhecê-la, professora Miriam, e essa pesquisa incrível aí que vocês desenvolvem em Sergipe, viu? Satisfação poder estar aqui com a senhora dialogando nesse momento. Prazer todo meu, professor. Obrigado. Alain, eu vou tomar liberdade porque eu acabei colocando... Eu queria usar umas imagens e aí eu preparei uns slides aqui, tá? Aí acabei fazendo uma apresentação na forma de slide, então vou projetar, certo? Só um segundo que eu não sou familiarizado com o Teams. Agora eu acho que eu consegui. Bruno, tem um quadradinho com a seta no meio aí. Esse é o símbolo aí para poder fazer isso. Já está aí. Perfeito. Na verdade, está aqui no final. Então, gente, eu ia falar hoje sobre... Vou falar, na verdade, sobre povos de terreiro e patrimônio cultural, né? O tema que apareceu no card de divulgação. Na verdade, para falar de povos de terreiro e patrimônio cultural, a gente tem uma amplitude, um leque muito grande, que poderia falar como a questão do nome iniciático. Vou até fazer um recorte aqui. Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, professor Humberto, como você está problematizando, de na academia a gente ter sempre também, eu acho que, um lugar de liberdade de pensamento, mas sempre com o pé no chão, e pensar essa dimensão de como a academia ela pode estar contribuindo também para as questões concretas, né? Seja que a gente esteja pesquisando. No campo do patrimônio cultural, as possibilidades são gigantescas, né? E a gente vem tentando fazer um pouquinho isso na UNEB, ainda que não tenha um grupo institucionalizado como o de vocês no Ceará, tá? Então, essa questão, por exemplo, do nome iniciático era uma discussão que a gente fazia e que a gente conseguiu dar entrada em ação, um precedente muito bacana no país, que a gente entende que faz parte dessa dimensão do patrimônio, né? O nome na língua, né? O nome com suas referências, a questão do registro civil na língua da nação, saberes dos povos que são oriundos dos povos de terreiro, como o ofício da Baía de Acarajé, está inclusive em fase de revisão, registro pelo IFAM,
a patrimonialização de bens materiais, suas consequências, a questão de muitos bens que foram apreendidos pela polícia, que vários, o estado da Bahia, Rio de Janeiro, já devolveram, digamos assim, esses bens em períodos de perseguição e criminalização de candomblé e outras manifestações de religiões de matriz africana, e que devolveram para a criação de museus, né? Ou a questão, por exemplo, como a gente conseguiu colocar aqui no município, como uma forma de salvaguardar também essa cultura dos povos de terreiro, que seria o ensino da língua iorubá, da língua banto, pelo poder público, né? Então, isso entrou no plano de cultura local, e a gente entende que essa é uma ação que tem que sair agora do papel, né, do plano, e que seria fundamental para a manutenção dessa cultura, dessa tradição, né? Mas o nosso recorte hoje é na questão dos territórios tradicionais e do patrimônio cultural, tá? Por que a gente faz esse recorte? Porque a questão do território ela é central para qualquer povo tradicional, ela é central também para os povos de terreiro, é no território que as relações sociais elas se desenvolvem, né? Que acontecem as trocas, os aprendizados, o ouvir o mais velho, né? A observação, é no território que se colhem os elementos naturais, é no território que o axé se renova de forma coletiva, né, para esse povo, e não só para o povo de terreiro, para todos os povos, como a gente dizia, tradicionais, mas no povo de terreiro, especificamente, nós não temos um instrumento jurídico específico para a proteção dos territórios. E aí, a possibilidade da gente refletir se o patrimônio cultural, os instrumentos de proteção do patrimônio cultural seriam instrumentos hábeis à proteção territorial, tá certo? Então, a primeira coisa que é interessante a gente pontuar, para quem não está familiarizado com essa discussão, é de que a noção de território ela é polissêmica, o nosso conceito de território, e o conceito de território ele também não é definido de uma única perspectiva, né? Você pode pensar o território do ponto de vista político, como a gente fala lá na teoria geral do Estado, como um elemento do Estado onde se exerce a soberania. Você pode pensar ele do ponto de vista econômico, como fonte material de trocas, né? E aí vários autores da geografia vão se apoiar numa perspectiva econômica, mas também o território como um elemento simbólico-cultural, na perspectiva simbólica-cultural, que é uma questão da valorização realmente simbólica do espaço vivido, né, pelas pessoas. Para a questão de povos e comunidades tradicionais, como o povo de terreiro, essa dimensão simbólica ela é extremamente importante, né? Então, a gente resgata aqui autores que vão trabalhar com uma noção que, enfim, hoje já está amplamente difundida também, cada vez mais aceita na antropologia e autores do direito, de que o território ele é central para a manutenção da identidade coletiva, o território ele é central para a manutenção, muitas vezes, do grupo. Então, a perda do território ela pode significar que o grupo deixa de existir. A identidade coletiva ela deixa de existir, né? E esse território que tem essa forte dimensão, né, dos símbolos sagrados, inclusive, dos símbolos sagrados que a gente encontra nele. Tá? Então, essa dimensão, por exemplo, do sagrado, o sagrado é uma categoria que a gente usa na academia, não é uma categoria adequada para pensar o povo de terreiro, porque o povo de terreiro ele não diferencia sagrado e profano, né? Mas o sagrado é habitado em muita coisa. O sagrado, a gente vai falar hoje aqui, é habitado, por exemplo, em cada folha, né? Então, o nosso território ele é extremamente simbólico, certo? Então, os territórios tradicionais, a gente tem um conceito no Decreto 6040 como espaço necessário à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, ou seja, não é só fonte de recurso material, econômica, mas para a sua reprodução cultural, tá? Então, ele é central para a gente. E esse território terreiro é onde, alguns autores vão trabalhar, você consegue uma recriação fora da África de todos os elementos também é uma recriação de um povo que perdeu o território, né? Você consegue fazer no terreiro uma recriação desse espaço que ele é simbólico, que ele é político, que ele é mítico, que ele é religioso, né? Que ele é organizacional, que ele é de luta. A gente consegue reconstruir isso nos terreiros no Brasil, tá? Então, o terreiro ele é esse espaço de uma reconstrução de uma África mística aqui no país, certo? E eu estou acelerando por causa dos 15 minutos para a gente poder chegar no ponto do patrimônio, tá? E o território dos povos de terreiro ele pode ser pensado como território central, território terreiro, ou os territórios que nós chamamos de territórios descontínuos. Uma característica também desse povo tradicional é que você pega, por exemplo, os povos indígenas, o território ele normalmente é uma poligonal. A gente pode pensar ele numa poligonal, porque se você tem uma área da aldeia, uma área de caça, uma área de pesca, uma área onde você faz um ritual, um cemitério, e um signo de um sagrado,
tudo isso deve estar conectado, né? Você tem uma conexão entre a área, digamos, da aldeia e a área da pesca. E tudo que está ali no meio é um território só. Mas no território dos povos de terreiro, há uma ideia de territórios descontínuos. Eu posso estar em um determinado terreiro aqui, e a uma distância de 1 quilômetro, de 5 quilômetros, ali tem um ponto ou uma localidade que faz parte do território daquele povo de terreiro. Por quê? Porque ali tem algo ou algum significado importante para aqueles sujeitos, do tipo, esse aqui é uma cartografia social de um terreiro do Maranhão, e você pode ter um local que você encontra planta. Veja que tem várias referências a plantas, né? Então, Beira Rio, que aqui você vai encontrar plantas ornamentais, o açude, plantas ornamentais e ervas, né? A local de plantas medicinais, Buraco da Gia, onde vai encontrar plantas praebóis, as ervas herbóis, plantas ornamentais. Ou seja, você vai encontrar, por exemplo, plantas específicas que você precisa na liturgia, né? E uma característica marcante, inclusive, que eu queria destacar hoje, é a importância da folha para esse povo. Tem uma música que a Maria Bethânia canta, né, que é do Jerônimo, também um artista aqui da Bahia, e ela eterniza essa noção, né, quando ela diz: sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Para dizer para a gente que a folha ela é fundamental para tudo que se faz no candomblé, para tudo que se faz no Umbanda. Sem folha não tem orixá, né? Kosi Owe Kosi Orixá é uma expressão em Yorubá que vai dizer justamente que sem folha não se tem orixá, né? Sem folha não se tem orixá, sem folha não se tem sonho, sem folha não se tem nada. E essa que é uma fala em Yorubá, inclusive se tornou bandeira de luta de povos de terreiro em passeatas em Salvador, por exemplo, na perspectiva de proteção das áreas verdes, porque é justamente nas áreas verdes que se encontram as folhas. E isso é tão, tão importante porque que o Roger Bastide, que morou no Brasil, é um antropólogo francês, entre 1938 e 58, quando ele está indo embora do Brasil, ele publica um livro chamado Candomblé da Bahia, que é uma das obras que faz um debate etnográfico, né, sobre o candomblé mais importantes que a gente tem. E o Roger Bastide ele já escreveu lá na década de 50 uma informação que ele obteve, então a gente não sabe, talvez ela ainda tenha sido da primeira metade do século passado, onde ele diz que o Xangô de ouro já não desce mais no Brasil, porque a folha que é utilizada para você fazer esse filho do Xangô de ouro, para cultuar o Xangô de ouro, é uma folha que teria sido extinta, que se perdeu, e ao perder a folha, você perde um orixá. Então, veja a dimensão que a gente tem dessa conexão da folha com a cultura, né? Se a gente puder, também nessa dicotomia do senso comum, onde você vai ter talvez aí natureza e cultura, mas que para o povo de terreiro essa dicotomia não existe, tá? A gente usa ela muito mais como uma classificação acadêmica mesmo, tá? Então, as folhas são fundamentais. E aí, o espaço de folha é um território fundamental, como você vai ter vários outros espaços também que acabam se tornando territórios, muitas vezes até de forma mais perene. Uma característica dos povos tradicionais é que os territórios eles são dinâmicos, né? Então, ora um local pode ser território, ora não, mas você vai ter locais que têm um grande valor de referência, como a praia do Rio Vermelho, em Salvador, no 2 de fevereiro. Se a gente não tem praia aqui em Paulo Afonso, nós fazemos o 2 de fevereiro, culto a Iemanjá, no Rio São Francisco, né? Em Salvador você vai ter aí... falhou o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, viu? Desculpa, é nervoso. O Parque de São Bartolomeu, a Pedra... É o DIC, não é, professor? O DIC. Tororó. Obrigado, meu bem. DIC do Tororó. Desculpa. Desculpa, DIC do Tororó. Como é que eu vou esquecer? A Pedra de Xangô, em Salvador, são bens que são referência para muitos povos, né? Para muitos terreiros, dezenas, centenas de terreiros ao mesmo tempo, tá? E aí a gente vem a esse ponto que nós não temos um instrumento de proteção do território, porque proteger território de povo tradicional é a manutenção da cultura, junto com manutenção também dos recursos daquele ecossistema. Isso está muito claro, por exemplo, nos territórios indígenas, mas nós não temos um instrumento específico para isso. E aí a gente tem que começar a pensar como fazer. A regularização fundiária poderia ser uma delas, né? Garantir a segurança jurídica da posse, uso capião, mas aí tem vários problemas sobre isso, de como regularizar, que não tem tempo, né? A proposta agora para discutir, mas a gente também teria que pensar se é possível fazer regularização de territórios descontínuos, e a resposta é não. Como é que eu vou conseguir fazer, por exemplo, uma uso capião ou uma concessão de direito real de uso para um único povo, para esses sujeitos da praia do Rio Vermelho, tá? Então, essa noção de um direito exclusivo, que é típica dos direitos reais,
ela não se adequa à regularização ou para a proteção, no mais das vezes, dos territórios de povos de terreiro. Pode acontecer de um grande terreiro na zona rural você conseguir fazer a regularização fundiária e proteger todo o território dele? Pode, mas no mais das vezes não, principalmente pensando que os terreiros eles são uma realidade urbana em geral, tá? E a gente não precisa ter essa dimensão de direito real. Você pega, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, o princípio 14, ela vai falar dessa questão de proteção da posse da propriedade, mas que é importante salvaguardar o direito de utilizar terras que não sejam exclusivamente ocupadas ou aquelas que tradicionalmente tenham tido acesso. Então, basta que você tenha o acesso, por exemplo, acesso para coletar uma folha, que você já tenha ali a necessidade de salvaguardar aquele espaço. E aí entra a nossa pesquisa, né, tentando pensar os instrumentos de proteção do patrimônio cultural. A gente pensou em 5, o tombamento, e aí já trabalhando um pouquinho das potencialidades e limites de cada um, tá? Tombamento, ele traz uma noção de proteção a partir de uma restrição, a modificação realmente daquele bem que foi tombado, mas ele tem uma série de limitações, porque o tombamento não necessariamente vincula ao uso, então, eventualmente, você pode ter um terreiro tombado, mas que sofre uma reintegração de posse, e aquela comunidade terreiro ela é obrigada a sair dali, né, que nos direitos humanos internacionais se chama de um processo de despejo coletivo. Então, você não vincula uso, você não garante direito de acesso a Estado ou a terceiros, e muitas vezes o tombamento ele pode ser tão rígido que impede uma transformação no espaço, e como a gente diz, o território ele é dinâmico. Então, ora eu tenho umas construções e daqui a pouco a gente pode chegar à conclusão de que aquela construção ela é insuficiente, precisa ser ampliada, ou que eu preciso fazer uma casa para Xangu, que até então não tinha naquele terreiro, ou uma árvore tal, que ela precisa de algum tipo de modificação para a introdução de outras espécies. E, eventualmente, dependendo do órgão que instituiu o tombamento, ele pode questionar essa dinâmica de modificação do território. Uma segunda possibilidade seria o inventário. O inventário, a partir de uma compreensão de que a legislação de museus ela trata, ainda que muito superficialmente, do inventário, a gente compreende que o inventário ele já garante a inclusão do bem no patrimônio cultural brasileiro, né? Então, ele traz um regime jurídico especial para esse bem que foi inventariado. Tem uma possibilidade muito grande, porque seria mais fácil você inventariar um bem do que passar por todo o procedimento para o tombamento, né? Então, você consegue proteger bens que não seriam bens tombados, e você tem uma possibilidade muito grande, porque na ausência de uma norma geral ditada pela União, os estados eles teriam plena liberdade para legislar sobre o assunto, inclusive criando legislações que se adaptassem melhor a essa realidade da dinâmica dos povos de terreiro, certo? O registro é um bem que eu acho que a gente está aí observando bastante as potencialidades dele, tá? Porque o registro ele é tipicamente para a proteção de bens de natureza material, mas nós temos a possibilidade de registrar locais, onde são locais que se manifestam expressões artísticas, culturais, e a Bahia fez isso, né? A partir da sua competência legislativa, o Estado da Bahia criou a Lei 8.895, de 2003, onde se criaram 5 novos livros de registro, um deles o registro especial dos espaços destinados a práticas culturais coletivas, e através do instrumento do registro, nesse livro foram patrimonializados 10 terreiros, também um território descontínuo, que seria o Bembé do Mercado, e aí a gente chama atenção para a possibilidade desse instrumento lá no conflito que está acontecendo no Rio Grande do Sul com o Bará do Mercado, né? O Bará do Mercado, que é um mercado que foi registrado, onde você tem um assentamento de Exu Bará, e que ele é um local de culto para diversos terreiros da cidade, e que foi concedida à iniciativa privada, e essa concessão da iniciativa privada vai transformar radicalmente aquele local, inclusive com possibilidade de demolição e novas construções, afastando aquele uso tradicional que se tem, né? Então, essa ação foi judicializada, se levou em consideração, inclusive, o registro do Bará do Mercado, foi suspensa a concessão, até a última vez que eu levantei essa informação, mas não se levou em consideração o fundamento do patrimônio cultural, foi muito mais uma questão de que no município, para você poder conceder uma área, precisaria de legislação, de uma autorização legislativa específica, o que não aconteceu, mas a gente acredita que a questão do patrimônio cultural tem que ser analisada pelo juiz no momento de uma sentença de mérito, né? O zoneamento, a gente mostra aqui rapidinho, eu já estou terminando, viu, Alain? O zoneamento em Salvador, eles têm uma experiência muito bacana de uso do zoneamento. Aqui uma experiência, por exemplo, de um terreiro que é tombado, e como o zoneamento ele conseguiu ampliar a faixa de proteção no entorno de um bem tombado, inclusive com a manutenção de áreas verdes que são essenciais para as liturgias, para a coleta de folhas, como a gente diz, do terreiro, né?
Então, numa área de população de baixa renda extremamente adensada, você vê ali um resquício de Mata Atlântica que é justamente garantido pelo instrumento do zoneamento. O zoneamento ele também tem limites, porque se a diferente tombamento eu consigo vincular o uso que eu dou para aquele bem, porque o zoneamento ele faz isso, mas o zoneamento também não consegue garantir direito de ingresso, digamos, da comunidade naquele terreiro, se por acaso ele for desterritorializado a partir de uma ação reivindicatória ou de uma ação possessória, né? E, por fim, a desapropriação, que não é propriamente um instrumento que vai tornar o bem patrimônio cultural, então não atrai a incidência do regime jurídico especial dos bens do patrimônio cultural, porém, você pode garantir, sim, uma maior proteção do bem, inclusive afetando aquele bem para um determinado uso e podendo, sim, garantir o livre acesso, por exemplo, de uma comunidade àquele terreiro. Então, essas são... passei já 3 minutos. Essa é uma reflexão que a gente tentou travar para pensar como, pelo menos, alguns bens de maior relevância, né, de referência para os povos de terreiro, porque não vai se conseguir proteger todo o território de todos os povos de uma cidade. Imagine Salvador, sei lá, com mais de 1.500 terreiros, você garantir proteger cada espaço do território de Salvador, teria importância para algum terreiro, mas pelo menos a gente pensar, talvez, um mapeamento coletivo dos bens que são de maior relevância para os povos em geral, e a partir da identificação destes bens, a gente poderia pensar aí quais usos, né, a gente quer para cada um desses imóveis, dessas localidades, e a possibilidade de manejar, talvez, esses instrumentos de patrimônio cultural para cada situação concreta. Então, essa foi uma pesquisa que eu desenvolvi. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, Bruno, muito esclarecedor sua fala, os pontos colocados, e algo que a gente precisa aprofundar mais, como você está fazendo, essa discussão em torno do patrimônio cultural relacionado às práticas culturais do povo de terreiro, e inclusive pensar sobre esses instrumentos mesmo, quais seriam mais apropriados, porque, pelo que eu percebi, eles ficam bem numa transição entre uma perspectiva material e imaterial, né? Então, como pensar esse entrelaçamento. Mas nós vamos seguindo para depois a gente voltar e abrir para os membros do grupo fazerem suas perguntas, seus questionamentos. Nós vamos ter aqui a fala de encerramento, né, da Chiara, e aí eu passo a palavra para o professor Humberto para fazer as considerações e fazer a apresentação da próxima palestrante, que vai falar no vídeo gravado. Por favor, professor. Microfone, professor Humberto. Oi, pessoal, boa noite. Parabéns aí aos colegas que me antecederam. Aliás, eu nem poderia falar isso porque eu não vou fazer palestra, vou apenas fazer uma introdução aqui da Chiara. A Chiara é uma jovem doutora lá vinculada à Universidade da Campanha. Campanha é a região é o estado, assim, comparando, né? Se fosse no Brasil seria o estado, né? Porque lá a Itália é um estado organizado de forma regional, né? Aquilo que o Paulo Bonavides aqui chama de federalismo regional, e é assimétrico, né? Ou seja, tem 5 regiões que têm mais autonomia que as outras, o que é diferente aqui. Por exemplo, Sergipe é bem pequenininho e juridicamente é igual a São Paulo em tudo, né? Mas na Itália não, tem 5 regiões e não são as mais ricas, são as culturalmente diferenciadas que têm mais autonomia. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, não tem autonomia especial a Campanha. A Campanha, como eu disse, é a região onde está Nápoles. Nápoles foi a capital de um reino inclusive, que a gente está conhecendo muito bem agora com a novela das 6, né? Que a Dona Teresa Cristina era princesa no reino das 2 Sicílias e veio para cá para ser a
a mulher do imperador, né, a esposa da imperatriz. E, então, aí eu conheci a Chiara, que assim, a Itália é interessante, ela é cheia de conexões. Eu a conheci, de fato, na Universidade da Unitelma Sapienza, em Roma, porque ela faz parte da equipe do professor Pierluigi Petrillo. O professor Pierluigi Petrillo já deu várias palestras para nós, ele é o vice-presidente do corpo de especialistas que emite os pareceres para que os países na Unesco decidam se um determinado bem é ou não do patrimônio cultural. E a Chiara é jovem igual as moças que estão hoje nesse nosso encontro aqui, né? E ela estava numa tutela conjunta com o professor Pierluigi Petrillo, né, esse grande especialista, e com o professor Eduardo Frosini, né, o professor Tommaso Eduardo Frosini, que é o vice-presidente da instituição que na Itália corresponderia aqui no Brasil ao CNPq, né? Então, ela foi muitíssimo bem orientada e fez um estudo comparado sobre o sistema de proteção do patrimônio cultural, que envolve a Espanha, que envolve também a Itália e que envolve também a França, né? Nós temos aqui conosco hoje a Isabelle Maciel, que foi me orientando aqui na cidade de Fortaleza, mas que fez um mestrado lá na Espanha. Ela deve saber bastante, inclusive que a legislação da Espanha foi inspirada na do Brasil. Quem me disse isso foi o professor Jesus Pietro de Pedro, né? No âmbito federal, a Itália sequer tem proteção do patrimônio cultural, mas não sei se a Chiara conclui isso, né? E na França, eu acho que tínhamos legislações esparçadas, mas eu acho que isso se modificou. Portanto, é um livro muito interessante e muito credenciado, que sei que é caro, né? Ele em euro deve ser barato, mas para nós é bastante caro. Mas, assim, se vocês tiverem a oportunidade, adquiram. Então, a gente pediu a Chiara para gravar uma síntese do conteúdo do livro dela. Aí ela gravou em italiano, mas nós conseguimos colocar a legenda e o Alan vai exibir aí agora, né, Alan? Por favor. Um segundinho. Ok. Vamos lá. Oggi per patrimonio culturale e come si collocano rispetto a questa categoria tutte quelle tradizioni, prassi, culture ed espressioni non legate a un oggetto e a un bene culturale cosa, eppure sempre più avvertite da una determinata comunità come parte integrante a tutti gli effetti del proprio patrimonio culturale. Quando si parla di patrimonio culturale immateriale non si può prescindere, almeno dal punto di vista giuridico, dalla definizione che ne ha fornito la Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La Convenzione nasce da un bisogno di tutela e di cura avvertito ormai dalla comunità internazionale, ma soprattutto da molti Stati, di fornire una forma di tutela a un patrimonio particolarmente fragile proprio perché immateriale e quindi sempre più minacciato dagli effetti omologanti della globalizzazione, a rischio scomparsa verso l'affermazione di un'unica cultura dominante. Con la firma e con la ratifica della Convenzione, il primo passo verso una nuova coscienza culturale era ormai compiuta per molti Stati. A questo punto il compito era nelle mani dei giuristi, per cercare di fornire adeguati strumenti di tutela giuridica ai nuovi e fragili patrimoni immateriali e alle comunità portatrici di quel patrimonio.
Non sempre facile, tuttavia, è stato il processo di implementazione, anche dopo la ratifica, del patrimonio immateriale per molti ordinamenti. Questo volume, dal titolo La tutela giuridica del patrimonio culturale, uno studio di diritto comparato, ha l'obiettivo proprio di analizzare in che modo e fino a che punto 3 ordinamenti europei hanno implementato, dopo la ratifica, il tema del patrimonio immateriale. Il focus della ricerca è concentrato su 3 ordinamenti europei: Italia, Francia e Spagna. Diverse sono le domande a cui il volume cerca di fornire una risposta. Innanzitutto, che collocazione effettivamente ha trovato negli ordinamenti nazionali il nuovo oggetto patrimonio culturale immateriale? Che cosa ha fatto il legislatore nazionale per tutelare questo patrimonio? È intervenuto? Ha emanato una nuova legge nazionale? Esiste una prassi amministrativa consolidata in favore della cura e della promozione del patrimonio immateriale? E ancora, un'altra domanda è di particolare interesse: in che modo la tradizione secolare di cura e di tutela del patrimonio culturale materiale, che ha dato vita negli anni a leggi nazionali che hanno costituito un modello per altri ordinamenti, ha influenzato sul tema dell'implementazione del patrimonio immateriale? Ne ha costituito una facile via d'ingresso negli ordinamenti nazionali, in questi 3 ordinamenti nazionali, oppure ne è stato in qualche modo l'ostacolo? E ancora un'altra domanda particolarmente significativa: in che modo questi ordinamenti hanno affrontato il rapporto con il tema delle comunità portatrici di patrimonio, le vere protagoniste del patrimonio immateriale secondo la Convenzione UNESCO del 2003, portatrici di nuovi diritti, i diritti culturali? Grazie. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 5... Tornamos. Depois de um sonzinho aí, continuando. Continuando nossas atividades, então, gostaria de abrir para os colegas do grupo, enfim, que estão fazer seus questionamentos e aproveitar que nós estamos aqui com os professores Bruno e a professora Miriam, para que a gente tenha esse momento e debata, né, essas temáticas, enfim, que foram colocadas: patrimônio cultural e sergipanidade, e sobre patrimônio cultural aí relacionado aos povos de terreiro. Estamos abertos, podem ficar à vontade, se temos questões, podem encaminhar no chat também, eventualmente, mas, de preferência, podem fazer suas considerações por aqui. Mas eu já fiz é só levantar a mãozinha, tá, que a gente vai organizando aí como orientou o professor Humberto. Para iniciar, então, eu tenho uma questão, fiz uma pergunta com a Miriam inicialmente, vou questionar o Bruno, né, também vi uma curiosidade nessa perspectiva da fala dele. Bruno, dos instrumentos, você elencou alguns instrumentos ali para a proteção como potenciais, né, possíveis. Qual deles, aí na pesquisa que você realizou, você consegue enxergar como sendo aquele que consiga abranger ter uma maior amplitude, uma maior abrangência para melhor proteger este patrimônio cultural? Qual deles você imagina? Eu penso, né, na minha perspectiva, assim, que eles são insuficientes para contemplar toda a dinâmica, toda a amplitude que tem esse patrimônio cultural relacionado aos povos de terreiro. Mas dentro do que a gente tem, dentro do sistema, qual você vê que seria o que teria um maior poder de resposta e estabelecer um maior mecanismo de proteção? Posso responder agora já, Alan? Claro, por favor. Tá. Eu me lembrei que você pediu para a gente se apresentar antes, eu não me apresentei, então... Pois faça agora. Meu nome é Bruno Raim, eu sou advogado, professor universitário aqui na Universidade do Estado da Bahia, a nossa estadual. Atuo nessa região de fronteira, que é Paulo Afonso, então a gente está aqui perto da professora Miriam, né, Pernambuco, Alagoas, e a nossa atuação de pesquisa e também na extensão, enfim, a partir do Núcleo de Prática Jurídica, pega um pouquinho aqui do sertão de vários estados, né? Então, sou eu, e eu pesquiso a questão
de povos de terreiro prioritariamente, mas também de povos indígenas. A gente tem uma atuação com esses dois segmentos, tá? Então, Alan, como você colocou, nenhum desses instrumentos me parece que são suficientes, talvez, para essa dinâmica territorial dos povos de terreiro. Talvez tivesse que ser pensado algo específico para este povo, né? Como a gente já teve para as comunidades extrativistas, remanescentes de quilombo, fundo e fecho de pasto e tantos outros. Mas eu diria que dos instrumentos, talvez o melhor fosse a regularização fundiária, que não é um instrumento de proteção do patrimônio cultural, que é você conseguir garantir a propriedade, uma concessão de direito de uso, um aforamento, dependendo de qual é a situação, porque aí você garante para aquela comunidade especificamente uma gestão do território, né? Mas aqui em Salvador, ou melhor, lá em Salvador, o zoneamento ele se demonstrou bastante eficaz na proteção do entorno de alguns terreiros, né? Que é principalmente quando o terreiro tem área verde, e aí ele funcionou bem com uma complementação do tombamento. Então, o tombamento ele atua em uma área mais restrita e a gente conseguiu ampliar com o zoneamento. O zoneamento foi bastante eficaz lá, bastante mesmo. E o tombamento, sem sombra de dúvidas, também tem sido um instrumento eficaz, principalmente para dar, talvez, visibilidade, né? E aí, se você pensa historicamente o que foi o tombamento na Bahia, numa época de criminalização, quando vários artistas, inclusive, começaram a propagar a necessidade de proteção dos terreiros, enfim, a partir do tombamento se chegaram com outras políticas e intervenções que algumas vezes, por exemplo, impediu a remoção do terreiro, a perda do território do terreiro. Então, talvez esses dois sejam de maior aplicação prática, né? Os instrumentos de proteção do patrimônio imaterial a gente está observando, como a gente disse. Vamos ver ali, por exemplo, em Porto Alegre, como é que vai ficar essa questão do registro do barato do mercado, qual vai ser o desfecho da decisão do tribunal. Maravilha. Alguém querer perguntas? Não? Professora Miriam, não seria nenhuma... A Isabelle Maciel falou algo aqui. Mas foi um comentário. A Isabelle disse assim, achei interessante demais o uso do zoneamento, né? Ela falou no chat. A proteção do entorno é sempre muito, muito frágil, né? Foi a observação aqui da Isabelle. Mas a professora Miriam, essa questão de relacionar a literatura e direito, enfim, ela me parece assim, extremamente interessante quando a gente volta para a questão do patrimônio cultural, né? Aí o que eu estava aqui mais ou menos pensando, né, e aí o questionamento né, pelo envolvimento que a senhora tem com a questão da literatura, me veio assim que poderia ser uma fonte ou uma base de pesquisa para fazer construções, ou seja, de compreensão do patrimônio cultural a partir da literatura, porque nós temos muitos livros, tem um autor aqui do Amazonas que eu gosto muito dele, que é o Milton Ratum. E ele fantástico. Muito a história, né? Eu conheci muito sobre acerca de Manaus a partir do livro dele, né? Então tinha, né? Aqui em Manaus tinha a cidade flutuante, né? Que era uma cidade que tinha cerca de 16 mil pessoas que moravam, ou seja, em embarcações que ficavam no rio, né? Então as casas flutuantes, né? Que deixou de existir, enfim, mas de muito, né, de ter este indicativo. A senhora conhece, já desenvolveu alguma pesquisa em que a gente tivesse como essa fonte, ou seja, para pesquisar, para se inspirar, para encontrar manifestações culturais, né, produções culturais a partir, né, de literatura? Das narrativas, né? A partir das narrativas? Então, esse direcionamento para o patrimônio cultural, eu estou visualizando a partir de agora, mas, por exemplo, nós trabalhamos João Baldo Ribeiro, né? E ele fala muito dessa relação, dessa vivência em Sergipe, sergipana. Então, o Sargento Getúlio, por exemplo. Então, a partir de vários personagens, próprio Jorge Amado, a gente vê essas fronteiras, e eles vão apontando os elementos simbólicos, as marcas simbólicas, né? Dessas vivências, que são reais, né? Porque... essas ficções habitam o imaginário do escritor, mas são parte da cultura, né? A sociologia do romance, por exemplo, que trata bem disso. E antropologia cultural. E até quando o Bruno estava falando, eu quero fazer a referência
para os alunos, né? Eu acredito que o Bruno o conheça, a grande antropóloga Beatriz Góes Dantas, que é professora emérita aqui da UFES, que trabalha com essa questão dos cultos afro-brasileiros, né? Então, eu acho que essa ponte, muito bem apontada, Alain, esse olhar da narrativa, dos discursos, né, narrativos, a gente está fazendo, como a gente está fazendo entrevistas também, né, com artistas populares, por exemplo, em Véio, né, que acho que a maioria deve conhecer. Ele foi falando para nós, foi mostrando as peças e foi nos falando narrativas de que envolvem animais, por exemplo, de uma onça, que aí mataram a onça, aí renascia a onça, a cabeça da onça e tal. E ali você vê elementos também do patrimônio natural das regiões, né? As colinas, né? Nós temos aqui a região mesmo que hoje se denomina Tobias Barreto, né? O município de Tobias Barreto. Então, você vê a narrativa também literária Tobias Barreto e que aponta também elementos paisagísticos. Então, é um caminho a seguir, né? É um caminho sutil. Eu acho que, assim, a gente tem possibilidade de muitas descobertas. Eu sempre acho que a pesquisa me motiva muito, porque o novo aparece, né? O professor Humberto levantou a mão. Sim, professor. Humberto, com a palavra. Pode concluir, Miriam. Só quando você concluir, eu quero Não, falar era alguma isso. coisa. E eu vou precisar muito da ajuda do grupo de vocês, como referência, né, para esse diálogo, né, com essa produção que nós queremos desenvolver aqui. Então, eu pedi a palavra porque o Alain combinou comigo de a gente ir até 20h30, né, Alain, com os nossos dois convidados. Depois a gente precisa ter uma pequena conversa com os membros do grupo para apresentar a avaliação que eles fizeram. Se os convidados quiserem permanecer, são bem-vindos, mas estarão liberados, né? Para agradecer enormemente essa experiência de hoje, para mim foi muito, muito enriquecedora, sabe, assim, da transversalidade, que eu acho que ela tem uma função muito importante de despertar a nossa ignorância para outras realidades, né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará na época da Violeta Reis, isso foi de 88 a 91. Aí frequentava muito a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o presidente da Associação dos Terreiros de Umbanda de Fortaleza. Sabe? Aí ele apresentava uma estatística da reunião de terreiros e uma média das pessoas que frequentavam os terreiros, que levava assim a mais de um quarto de toda a população da cidade de Fortaleza. Pessoas que, de maneira exclusiva, muito poucas tinham essa, pelo menos ele que dizia, né? Essa exclusividade em termos religiosos de religiões africanas, e outros com aquilo que a gente convencionou chamar de sincretismo religioso. Dizer, rapaz, isso é uma população muito, muito grande aqui no estado do Ceará e a gente não está percebendo essa situação. Ou seja, o estado do Ceará, que é um estado que, não sei se vocês sabem, oficialmente decretaram que aqui não tinha mais índio, né? O estado aí vou para a literatura, né? Que o José de Alencar iconizou através da Iracema, né? Que é um anagrama da palavra América, né? Que é uma coisa muito... Então, Bruno, assim, eu achei muito interessante para revelar a minha ignorância sobre esse assunto que você explora e se dedica tão bem, né? E eu também fiquei com a mesma impressão do Alain, assim, eu acho que
ele vai abraçar mais aquele preceito do parágrafo 1º do artigo 216, que fala de outras formas de acautelamento e preservação. Aí, assim, porque eu acho que é uma das coisas que mais estão faltando é essa de os detentores, como assim são reconhecidos as pessoas relacionadas a uma determinada manifestação cultural, que são o motivo principal do seu reconhecimento. Os detentores estão precisando propor, né, as outras formas de acautelamento e preservação que não sejam essas consagradas, né, ou essas desgraçadas, porque, por exemplo, eu nunca vi uma coisa para criar tanto problema na vida de todo mundo como o tombamento, né? Nunca vi, né? E eu tive em Salvador, por exemplo, aí assim, as coisas que você falou aí foram me despertando assim, despertando sinais, né? Aí eu tive no Enecult que o rapaz apresentou um trabalho só sobre as folhas, né? Aí quando você disse assim, eu vou fazer uma pergunta para ti e outra para a Miriam já. Quando você disse assim, toda vez que se suprime uma folha, se suprime um orixá, né? Aí eu fiquei muito, muito envergonhado, né? Porque eu percebi que eu não entendo o que é que significa orixá, né? Um orixá. Então, assim, eu acho que também há uma necessidade de uma comunicação didática para as pessoas, né? Assim, a coisa que me veio na cabeça, porque quando você apresentou o Dique aí do Tororó, né? Aqueles são mais ou menos os orixás que a gente conhece, né? Mas quando você fez a comparação com a quantidade de folhas, aí me veio na cabeça os 36 mil deuses indianos, né? Mas aí eu não sei se tem equivalência ou não, ou seja, é isso que eu estou te dizendo. Aflorou fortemente a minha ignorância e a minha necessidade de pesquisar mais sobre, de ler mais sobre esse assunto, né? Aí eu queria, por gentileza, que você, quando fosse encerrar, fizesse algum comentário sobre essas palavras meio enlouquecidas que eu falei. E, Miriam, assim, eu até tinha começado a te mostrar, né, esse livro aqui foi um livro que eu fiz com alunos de uma especialização. Eu ensinava Direito Constitucional, aí eu fiz Organização do Estado e dos Poderes em Shakespeare, né? Então, cada aluno pegou uma ou mais peças de Shakespeare e foi vendo as fases do Estado ou dos seus antecessores, né? Como o clã, a família, a tribo, né? Vem desde Romeu e Julieta até Vida e Morte do Rei João, que é a peça do Shakespeare pouco conhecida, mas que trata a respeito da Carta Magna, né? que é um documento tão forte do direito inglês que virou sinônimo de Constituição no mundo todo, né? Mas, assim, eu tenho um outro nível de insegurança e eu acho que de desconhecimento, porque eu acho que muitos estudos de direito e literatura colocam uma aproximação muito fácil e muito falsa entre os dois campos. Eu acho que eles se comunicam por muitas palavras comuns, mas com muitos significados diferentes, né? Então, por exemplo, eu acho que a ficção da literatura tem um sentido, a ficção jurídica tem outro, né? Aí eu queria saber se nos estudos de vocês aí em Sergipe, se vocês têm essas preocupações. Sim, claro, nós nos servimos assim, das teorias literárias, da crítica literária, por exemplo, né? A gente pensa através da filosofia do direito, da teoria do direito. Então, o Luiz Alberto Varar, não sei se todos aqui conhecem, foi um dos pioneiros no Brasil nesse campo. Então, ele vai buscar o conceito em Bakhtin lá de carnavalização,
né? Outros conceitos em relação à teoria literária, polifonia. Então, tudo é feito a partir de uma interação. Então, exato. Então, quer dizer, tem que ter esse cuidado, não é uma relação direta, né? Tem que ter esse cuidado de pensar na literatura e o direito, utilizando aí de uma metodologia. E também desses conceitos que já a teoria literária e a crítica literária, né, nos serve, né? Nós temos, assim, como Antônio Cândido, que vai dizer que literatura é direitos humanos, né? Então, a gente pensa, mas não é essa leitura superficial e rasa da literatura. Agora, vocês falaram na questão indígena também, eu me lembrei dos contos de Clarice Lispector, os contos infantis, que ela fala sobre 12 lendas brasileiras. Então, ali, quer dizer, esse imaginário nos leva a ter uma experiência hermenêutica, né, de possibilidade crítica da sociedade, mas não é uma aproximação superficial, nem direta, nem pode ser, né, porque o campo do direito tem a sua especificidade, sua sistematicidade, né, e o campo da experiência literária, ele também tem outras questões, como essa dos conceitos da teoria literária, que a gente vai transitando por isso, e também a estética da recepção, o que é a relação entre leitor e autor. A mesma coisa na arte, porque o Marcel Duchamp, por exemplo, disse que o espectador realiza a obra, né? Mas espera aí, isso que quer dizer que todo espectador ele é o artista que compõe? Não, então as coisas não podem ser analisadas de uma forma sem a complexidade que os campos exigem. É interdisciplinar, a gente atravessa métodos, né, interdisciplinares, mas não é uma relação de... eu entendo que o senhor coloca, essa é a grande preocupação, essa é a grande preocupação nesse campo da interdisciplinariedade. Qualquer que o direito faça, ele tem que tomar esse cuidado, né? Então, a gente serve para pensar o direito também utilizando conceitos que venham dessa outra vertente da teoria, né, das ciências humanas. A própria utilização de Shakespeare, né, você vai para a teoria do teatro também. O tempo do direito e o tempo em Shakespeare, isso nos ensina muito a relação com o tempo. Mas, claro, a gente não vai pensar na relação do tempo do prazo que o direito tem nos processos. É outro tempo que ali se fala, né, em relação ao teatro. Então, tem essa série de cuidados. Aí, quando você entra realmente para esses estudos de uma forma apropriada, ele é enriquecedor. Eu acho que ele abre muito a perspectiva de um caminho que seria... Alguns intitulam pós-positivista, porque, para mim, não é o abandono do sistema normativo, mas o retorno a ele com exercício hermenêutico mais maduro, mais aprofundado, junto com a cultura. É o direito visto como um fenômeno cultural. E com a cultura brasileira, porque você pega um Jorge Amado, você começa a perceber, né, várias questões, inclusive para áreas como direito de família, né, os meninos de rua. Tem um trabalho que um aluno fez, aqui é da Bahia, mas está aqui no grupo, e é sobre os meninos, as crianças de rua, a partir da obra de Jorge Amado, o Marcelo. Então, eu acho, assim, nesse caminho, sabe? Que eu acho que essa interdisciplinaridade funciona melhor para nós juristas, né? Aí é esse percurso. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, essa interação tão boa da gente, e o seu grupo é maravilhoso, estou vendo aqui a maioria dos jovens aqui entusiasmados, e eu acho que a academia, bom, eu né, sou exclusiva da academia, então, eu acho que a academia, esse campo do saber, quando ele vai para o encontro e aberto, ele frutifica na formação do jurista, principalmente, né, como eu sou muitas disciplinas propedêuticas, né, as disciplinas da filosofia, da teoria, então acho que prepara essa leitura, a formação. Houve um empobrecimento cultural brasileiro muito grande na formação, né? Então, se a gente traz isso nessa época de formação, mesmo a leitura de narrativas literárias, e por aí vai pensando os arquétipos sociais, né?
Então, eu considero que isso enriquece a formação jurídica, mesmo no campo das dogmáticas. É linguagem, como dizia o Vará, né, que pega aí de Bacri também, a pele do direito é a linguagem. Então... Nós já trouxemos o Vará aqui para... vocês trouxeram o Vará? Nossa, o Vará antes do encontro Sergipe de direitos também. culturais, aliás, quando o grupo começou, foi depois de um evento do qual ele participou, né, que ele fazia o Cabaré Macunaíma, né, Como Vaca Sin Cineros, Como Vaca Sem Chocalho, né, a ciência jurídica e seus dois maridos. Os livros de introdução ao estudo do direito dele são fantásticos. Tive a oportunidade de conhecê-lo e hospedei ele aqui em Sergipe, e foi fantástico, porque ele quis ir para Mangue Seco, que é Bahia, mas é aqui próximo a Sergipe, para ir onde Jorge Amado escreveu Capitães de Areia, né? E ele queria, fomos lá, então, assim, foi uma experiência muito interessante. O professor Vará realmente é um pensador, um filósofo, né? E ele pioneiro, e também com a questão do cinema, né? Ele criou aquele grupo Cine Sofia, que é cinema e filosofia, né? Mas um pensador fora de todas as... Agora, uma cultura muito pulsante, então eu acho que essa área exige muita leitura, né? E exige também que você tenha essa dedicação de pesquisa. Ele eu considero assim como foi o grande pioneiro no Brasil. Também a Bahia tem, nessa área de pesquisa, muitas referências, e uma das primeiras obras também é na Bahia, sobre a questão da área criminal e a literatura, né, em Capitu. Tivemos aqui eu faço muita interlocução com o Departamento de Letras, justamente para essa apropriação adequada, né, da teoria literária com a teoria jurídica. E aí tem o professor Carlos Magno, que é um dos grandes autores aqui da área literatura, e ele nos trouxe um tema muito interessante, o feminicídio a partir de Machado de Assis. Também tivemos a oportunidade de ter Conceição Evaristo aqui, que foi um privilégio muito grande, né? A leitura e a presença dela num simpósio internacional aqui da UFES, chamado Mulher e Literatura. E o grupo vai participando. Então, é isso. Muito bom. Muito obrigado, professora Miriam. Bruno, suas considerações, meu caro, por gentileza. Microfone, Bruno, por favor. Obrigado, Alain, professor Humberto, pela oportunidade de trocar aqui com vocês e, de alguma forma, ter a oportunidade também de conhecer o grupo de estudos. Eu queria, professor, agradecer a professora Grace Carpina, que ela viu a divulgação do nosso evento, professora Grace, que está lá discutindo também um pouquinho de patrimônio cultural com os alunos dela, pediu para trazer os alunos, então está aqui com alguns alunos, que foram meus alunos também, Joelma, agradecer aqui o pessoal, dar um abraço virtual em todos, são da AGES de Tucano, na Bahia, tá? Também aqui agradecer a presença de duas mulheres lindas e do meu povo, né? Duas autoridades, a Makoto Yonaka acabou de sair, eu acho aqui, e a Alzeni Tomás e a Alzeni e a Lorixá. A Alzeni, que foi minha aluna também de Direito, filósofa, mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, e ela escreveu, professor Humberto, um livro que eu coloquei aqui no chat sobre Ossan, que é um orixá que não é dos tão difundidos, assim, que a gente acaba ouvindo falar muito de Iemanjá, porque vai pular 7 ondinhas, né? A gente conhece um pouquinho de Exu, apesar de conhecer mal, né? Porque as pessoas falam muito mal de Exu, mas Ossan a gente conhece pouco, e essa que é uma filha de Ossan, feito, e ela contribuiu aí para esse conhecimento, justamente para a gente que é de terreiro, mas para quem não é de terreiro, um bocado. Então, quem quiser baixar, está aí disponível, é o site da editora da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana. E eu queria, professor Humberto, por ousadia, eu acho que na tradição do nosso povo falam os mais velhos, ela que tem toda a autoridade para falar um pouquinho de quem é orixá, se a Alzeni pudesse falar um pouquinho aqui para a gente e explicar um pouquinho essa relação da folha com o orixá, ela que é filha do dono das folhas, né? Aquela que Maria Bethânia cantou. Maria Bethânia cantava para Ossanha, ela que é filha de Ossanha. Alzeni, você aceita esse convite?
Boa noite, pessoal. Eu estou sendo pega de surpresa agora, porque eu fui convidada a estar nesse encontro, porque era uma discussão sobre direito ao território do povo de terreiro, né? Então, me atrevi a entrar aqui nesse encontro de vocês e fiquei muito satisfeita, muito feliz, assim, porque me deparei com o professor Bruno, que é um companheiro de luta, de trabalho, foi meu professor. A gente trabalha junto nas pesquisas aqui, sobretudo com os povos e comunidades tradicionais, mas, sobretudo, com os povos de terreiro e os povos indígenas, nessas regiões aqui do submédio Baixo São Francisco. Então, assim, a gente vem contribuindo como Iaquequerê. Eu sou mãe pequena de um terreiro de candomblé, então a minha trajetória ela se dá dentro de um terreiro de candomblé, né, mas também fora dele há 30 anos fazendo trabalho com os povos e comunidades tradicionais. Então, assim, a gente parte muito mais de uma experiência de vida que a gente vem bebendo da fonte da vivência com os povos indígenas, mas, sobretudo, com os povos de terreiro, que é o meu lugar de fala, que é o meu lugar de entendimento, né, onde fui feita, né, talvez essas linguagens sejam complicadas, professor Humberto, mas essa vivência, né, a religião dos povos de terreiro, ela tem essa complexidade que exige muito do pesquisador e das pessoas, e, sobretudo, no campo do direito, exige muito mais um aprofundamento, um conhecimento, né? E a gente vem aqui nesse trabalho de pesquisa para dar visibilidade justamente a quem pouco tem visibilidade no meio dos povos e comunidades tradicionais, que é os povos de terreiro, são os mais marginalizados nesse campo de trabalho, né? E eu, quando fiz direito, eu me atrevi a fazer meu TCC sobre o direito ao território sagrado dos povos de terreiro. E aí a gente se aprofundou nesse sentido justamente para dar visibilidade à importância do território do povo de terreiro, que talvez seja um dos mais complexos. Talvez dos ciganos tenha uma complexidade, porque é um território nômade, né? Mas do povo de terreiro é um território fixo e nômade, é um território que está em qualquer lugar, né? Um território que está numa casa, num terreiro, no quintal de uma casa, mas é um território que está na esquina, que está nas encruzilhadas, que está nas matas, nas pedreiras, nas beiras de rio, na beira do mar, né? Nesses espaços públicos e privados, e que cada vez mais os povos de terreiro, como herdeiros dessa marginalidade, dessa violência profunda histórica do processo de colonização, os povos de terreiro sofreram e vem sofrendo ainda de forma muito categórica, né? Então, a gente vem se aprofundando e vem trabalhando um pouco alguns instrumentos de trabalho, de pesquisa, né, através de cartografias sociais, através de livros, de literatura, ajudando as pessoas a compreenderem o que é isso a partir da nossa perspectiva e desse nosso lugar de fala, né? E aí o Bruno compartilhou uma contribuição nossa, que foi o livro sobre Ossanha, que é praticamente a minha experiência de entrar e de beber da fonte de um orixá, que é o orixá das folhas, que é o orixá da medicina, que é aquele orixá onde conhece as propriedades da planta, né, e tem os segredos e os sagrados contidos nessa natureza que todos nós precisamos para viver. Quem é de terreiro e quem não é. Todo ser humano, todas as coisas, todos os bichos, né, e toda a humanidade, todo o planeta precisa dos ecossistemas para viver, e esses orixás estão aí na natureza, que está dentro da gente, que está em todas as coisas dos quais a gente habita, dos quais a gente precisa de cuidar e de preservar. É uma das contribuições que nós temos, mas estamos aqui, então, nessa resistência, ajudando com esses instrumentos. Muito obrigada, viu? Desculpem aí a falar tanto assim nesse espaço, que é o espaço de vocês.
Nada, nós que agradecemos, assim, é muito importante essa fala, a gente ter essa troca também, né? Compreender e a gente entender um pouco mais. Professor Humberto Cunha, com a palavra, a gente está caminhando aí para o nosso encerramento. Então, professor Humberto, por gentileza. Microfone, professor. Eu gostaria só de fazer um comentário rapidinho, né? Eu estive em Salvador e fui visitar o terreiro Bate-Folhas. Não sei se você conhece o terreiro Bate-Folhas, né? Ele é tombado pelo IFAM, né? E achei muito curioso que eu não sei se essa é a nomenclatura, o líder religioso, o pai de santo, né? É um europeu louro, dos olhos, achei muito interessante. Aí a Alzeni também não, eu acho que ela não tem ascendentes africanos, né? Ou tem a Alzeni? Porque a gente faz essa associação, né, da cor da pele com a religiosidade e não tem essa relação, é uma relação falsa, né? Então, pois é, professor. O candomblé e a umbanda no Brasil deixa de ser uma coisa de pele negra, embora a ancestralidade seja negra, né? É um espaço de todo mundo, é o espaço do branco, do preto, do vermelho, é o espaço do homem, da mulher e dos vários formas de representação identitárias que a pessoa pode ter. Então, é um espaço de todo mundo, né? Tanto é que as pessoas se sentem bastante acolhidas nesse espaço dessa herança africana que nós temos, que é os espaços de candomblé, de umbanda, não importa a denominação que seja colocada. Então, a gente se diferencia. Esses dias nós estávamos fazendo uma discussão, porque o pessoal dizendo, olha, quem é preto é quem sofre, quem mais sofre a subjugação dessa carga de ser negro no Brasil, né? Mas quando a gente, com pele branca, coloca um fio de conta, a gente recebe essa mesma subjugação, porque o fio de conta é coisa de gente preta, né? É coisa de preto. Então, essa carga nós carregamos e vamos carregar sempre, embora a minha ancestralidade seja toda essa, né? A minha mãe tem pele branca e cabelos pretos e compridos, mas as minhas tias, irmãs dela, são negras de cabelo bastante crespo. Então, a minha ancestralidade, os meus bisavós, que eram os avós dela, do qual ela foi criada, eram negros. Já o meu avô, que é o pai dela, é de branco, do olho azul. Então, a gente tem essa mistura bastante importante, mas que, ao mesmo tempo, nos remete a se situar nessa ancestralidade que faz parte do nosso sangue, da nossa alma, né? Independentemente da cor, mas a gente carrega isso. A minha cor está no fio de conta que eu uso. Muito obrigado. Alan? Bom, gente, agradecemos muito a participação de todos. Nós tínhamos aí ainda uma atividade com os integrantes do nosso grupo, para a gente fazer o fechamento do ano, mas, pelo adiantado horário, nós vamos encaminhar aí no grupo, por mensagem, enfim, que era a pesquisa que nós fizemos com vocês, enfim, encaminhamos o formulário que a gente fez, que a gente encaminhou, iria discutir, conversar um pouco, mas, pelo adiantado da hora, nós acabamos decidindo fazer o encerramento da nossa atividade agora, então foi muito rica a participação, né, dos nossos convidados, né, que felizmente a gente conseguiu, né, utilizar muito bem o tempo que a gente tinha planejado. Então, agradeço mais uma vez a Miriam, agradeço ao Bruno, agradeço também a Gilmara, não pôde estar com a gente, mas agradecemos a ela, enfim, a Kiara, que encaminhou também um vídeo para a gente, né? E encerramos por aqui as nossas atividades
do grupo durante esse ano. Vamos encaminhar um relatório para vocês, e, eventualmente, né, se houver necessidade, a gente faz uma discussão interna ou a gente faz apenas no começo do ano que vem para nós iniciarmos as nossas atividades. Então, abraço a todos, muito boa noite, muito obrigado, e vamos aí estreitar, professora Miriam, os laços aí dos nossos grupos, com as nossas pesquisas. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Tá? Abraço a todos. Todo mundo também, um abraço a todos, tenham aí uma excelente noite.